Boa noite, pessoal. Meu nome é Davi e hoje eu vou apresentar a vocês um projeto que demonstra uma das técnicas mais clássicas da visão computacional, que é o template matching. O objetivo desse projeto é simples. Por exemplo, como encontramos uma imagem pequena, que chamamos de template, dentro de uma imagem maior, que chamamos de cena. Vamos botar isso em uma aplicação, como, por exemplo, encontrar um ícone de um aplicativo em uma captura de tela, ou até mesmo identificar peças em uma linha de produção. Esse projeto implementa uma solução leve e eficiente para isso, usando Python e a biblioteca OpenCV. A técnica de template matching funciona de forma intuitiva. O algoritmo pega a imagem modelo, ou seja, o template, e desliza por toda a imagem principal, varrendo de pixel por pixel. Então, é, em cada posição, ele calcula uma métrica de correlação. Ou seja, o quão parecida aquela área da imagem principal é com o nosso template. O resultado disso é um mapa de calor de similaridade. O ponto mais quente, ou seja, como é a pontuação, é a localização mais provável do nosso objeto em desejo. E para isso, a gente usa duas bibliotecas principais, que é a OpenCV e a NumPy. A OpenCV é uma das bibliotecas mais padrões de visão computacional para Python, e ela vai trazer para a gente nossa função principal, que é a cv.matchTemplate, que faz a maior parte do trabalho pesado. E temos também a NumPy, que é ela que nós usamos para manipular as imagens. E para o computador, na verdade, são apenas matrizes de números, ou melhor falando, pixels. Então temos aqui que o nosso artigo é dividido em três partes principais. É claro que a gente tem que ter a biblioteca, tem que ter o Python 3.8 mais instalado, e as bibliotecas que eu pedi acima. Aqui está falando um pouco daquele mapa de calor, que a gente precisa do valor de similaridade, que eu vou voltar nisso mais abaixo durante a explicação do passo a passo. E falando no passo a passo, vamos começar a falar um pouco dele. Aqui a gente tem o passo 1, que é geração de imagens de exemplo, que basicamente a gente prepara o script. Ele carrega a imagem principal, ou seja, a nossa cena, e o template. E aí temos um mini passo aqui, que seria meio que para otimizar a busca e torná-la mais robusta. O que ocorre aqui é que uma das imagens são convertidas para a escala de cinza. E por que que isso otimiza a nossa busca e torná-la mais robusta, né? Porque a gente passa a calcular apenas a intensidade de claro e escuro, ao invés de três canais de cor, que seria o RGB, né? Então é meio que um mini passo, acontece isso aqui, ó. E tem um exemplo que a gente usa aqui de papelzinho. E aí, a gente vai para o segundo passo, que está aqui. Nesse segundo passo, a gente usa a função mais robusta, que vai cuidar do cálculo mais pesado de tudo, que é a cv.matchTemplate, que vem do OpenCV. Então, aqui a gente usa esse método, que é esse tm skdiff normed, que ele é excelente, porque ele normaliza o resultado entre -1 e 1. Ou seja, acaba que a gente acaba lidando bem com as variações de brilho. E isso aqui retorna para a gente aquele mapa de calor que eu tinha mencionado mais cedo, certo? Tá, aqui agora a gente vem para o nosso terceiro passo, que é falando mais do threshold. Em vez de pegar só o melhor resultado, o script ele procura todas as áreas que tenham uma similaridade acima de certo limite. Por exemplo, aqui a gente usou um limite de 80%, certo? De confiança. E isso é muito útil porque um objeto pode aparecer várias vezes, e isso, de certa forma, mais na frente elimina o nosso problema. Então a gente vai obter uma coletânea de imagens. Aqui, ó, a gente tem aqui o nosso threshold definido a 80%. E depois tem um refinamento desse threshold. Até porque a gente pode ter vários valores diferentes. E fazendo um refinamento, a gente vai obter a área que é, em grande parte, mais provável do que a gente precisa. Então, o refinamento tem um truque importante, que o mesh template pode, como eu disse, gerar múltiplas detecções muito próximas, todas em cima do mesmo objeto. E aí, meio que para limpar essas duplicatas que a gente gera, no nosso projeto, tem essa função que aplica a supressão não máxima, que seria essa NMS. Essa função ela vai analisar as caixas de detecção sobrepostas e mantém a melhor, que seria com a maior pontuação, certo? E descarta todas as duplicatas que são redundantes. E por fim, a gente teria o nosso passo 6, que seria a visualização, né? Finalmente. Que o script pegaria as coordenadas das caixas que sobreviveram, digamos assim, ao NMS, e desenha retângulos verdes, diretamente na imagem principal, colorida original mesmo, que apontaria o template matching. Salvando, então, o arquivo final. E após isso, daria um retorno no terminal semelhante a isso. E falando onde o rascunho da imagem foi salvo. A PNG que teria aqueles retângulos verdes. E bom, o projeto se resume a isso, galera. Valeu, muito obrigado novamente, boa noite para vocês. Qualquer dúvida, mandem perguntas não muito difíceis, por favor. Valeu.